Olá, vamos apresentar para você como cadastrar na mesa virtual do CIPAC os documentos para renovação dos estágios não obrigatórios internos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Primeiramente, é preciso apontar algumas informações importantes. Quais documentos devem ser cadastrados pela mesa virtual do CIPAC para que o estágio seja renovado? É necessário 2 documentos. Primeiro, o plano de trabalho remoto das atividades de estágio. Segundo, o aditivo de renovação dos termos de compromisso de estágio. E quem são os responsáveis pela elaboração dos documentos? Os responsáveis são o supervisor local do estagiário e o estagiário também. Quem deve assinar os documentos? O supervisor local, o estagiário e a diretora do DEST, Clarinete, conforme os dados apresentados aqui na tela. E qual o setor responsável pelo recebimento dos documentos e também para tirar dúvidas? O setor responsável é a divisão de estágio, o DEST, a DEST. Esse setor, ele vai receber os planos de trabalhos remoto e o termo aditivo cadastrado na mesa virtual. Lembrando, os estagiários que pertencem a outras instituições de ensino, eles também terão acesso à mesa virtual, mas para isso, eles precisam ter cadastrado um e-mail institucional. Então, vamos lá para o cadastramento desses documentos pelo CIPAC. Confira aqui o tutorial. Inicialmente, né, você precisa entrar no login, com o mesmo login do SIGA. Aí você vai colocar o seu login e senha, o mesmo utilizado no SIGA, para os alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vocês vão ser direcionados para essa tela que a Lidiane está apresentando aqui, que é a estagiária da CODEP. Em seguida, você vai clicar em mesa virtual. Depois em documentos. E em seguida em cadastrar documento. Feito isso, no tipo de documento, você pode colocar a palavra-chave remoto. Você vai selecionar formulário plano de trabalho remoto das atividades de estágio. No assunto do documento, você vai colocar a numeração 125.62. Ostensivo a natureza do documento. Depois vai clicar em escrever documento. E em seguida, em carregar modelo. Aí é só preencher o documento com os dados do estagiário, do supervisor local do estágio, e as atividades, enumerar aqui, colocar, discriminar as atividades desenvolvidas pelo estagiário. Feito isso, você vai adicionar a assinatura. Primeiro, a assinatura do estagiário, que no caso aqui é a Lidiane, que está logada. Vai clicar em seguida em assinar. Precisa informar a função, tem que clicar ali na setinha verde e clicar em cargo, no caso aqui o cargo não está informado. Seleciona essa opção, coloca a senha e confirma. Feito isso, é preciso adicionar a assinatura do supervisor local. Esse supervisor, ele pode estar cadastrado na própria unidade. Caso ele não esteja, você vai ter que selecionar servidor de outra unidade. No caso da Lidiane, a supervisora local está em outra unidade. Então, é sempre importante você tentar essas duas opções. Feito isso, é momento de você cadastrar a Clarinete, a diretora da DEST. Vai aparecer, você precisa selecionar a matrícula correspondente, que ela orienta, que a gente colocou lá na tela.
Adicionada, eu vou fechar. Feito isso, você vai clicar em continuar. Depois em continuar novamente, não precisa informar nada nessa tela. Interessados, você vai colocar o nome do estagiário, né? O estagiário precisa informar o nome dele. No caso aqui, a Lidiane vai colocar o nome dela. Vai selecionar e automaticamente já aparece o e-mail dela. Se não aparecer, você pode inserir manualmente o e-mail. Ela vai inserir também o meu nome, que sou a supervisora local dela, como interessada. Você fazendo isso, as pessoas cadastradas vão ser notificadas quanto ao encaminhamento desse documento. Lidiane vai clicar em continuar. E nesse momento, ela vai encaminhar para a DESH, a divisão de estágio. Selecionado, é só clicar em continuar. E aí, para finalizar, é só confirmar e o documento, após assinado, né, pelas partes interessadas, que no caso aqui é a Lidiane, a estagiária, a Elines, que no caso aí tem a função de supervisora local, e a Clarinete, que é a diretora da divisão de estágio, após assinado, o documento vai diretamente para o DESH, para a DESH. Agora vamos mostrar como cadastrar o segundo documento. Que é o aditivo de renovação dos termos de compromisso de estágio. No tipo de documento, vai ser colocado aditivo. Você vai selecionar esse aditivo de renovação. Primeiro documento. No assunto do documento, você vai colocar o mesmo código colocado anteriormente, o 12562. Na natureza do documento ostensivo, vai clicar em escrever documento e carregar modelo. Feito isso, o estagiário precisa preencher com seu nome, com o nome do curso, o período na qual se encontra, datar lá embaixo e também coletar as assinaturas. As 3 assinaturas que nós já falamos aqui, que é o do estagiário, o do supervisor local e da diretora da DESH. Esse plano e esse aditivo, ele precisa ser cadastrado pelo estagiário ou pelo seu supervisor local, precisa ser feito preferencialmente de forma conjunta. Muito obrigada, espero que o tutorial ajude vocês nessa tarefa e até a próxima.